Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez na 060, Gino na voz. Um abraço a todos aí do Mendigo Mobilismo. Hoje, o tão esperado episódio 11, o episódio do Fusca. Finalmente chegamos na guerra, na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. O maior marco da história moderna da humanidade, sem dúvida nenhuma. E hoje, a bordo do Toyota Etios, surgiu uma viagem meio que a trabalho aqui para Goiânia. Estamos voltando para Rio Verde e não pude deixar de aproveitar a oportunidade para gravar o episódio. O roteiro estava pronto e depois a gente grava um trechinho a bordo do Fusca. O Fusca, como vocês sabem, tá à venda, pode ser seu. E aí eu tive que fazer essa viagem meio às pressas, vim prestar uma consultoria aqui em Goiânia. E aí eu vim no Etios. E o episódio vai ser um pouco longo e detalhado. Então achei melhor gravá-lo desde já. Então vamos lá, né? O que aconteceu? Como a gente chegou, né? A gente falou até 1935, né? Todo mundo sabe que a guerra começou em 39. Nesses 4 anos, né? Não teve grandes marcos. O que tem para falar que não foi dito no último episódio foi a questão da retomada do crescimento comercial do automóvel, né? Que a gente falou da crise de 30, 29, 30 e tinha dado uma freada brusca na indústria e que vinha numa crescente muito boa dos anos 20, né? Muito próximo dos anos 20, e aí deu uma freada, deu uma puxada no freio de mão. Mas em 1939 já tinha retomado os números de 28, que até então tinha sido o melhor ano da indústria, né? E aí em 39 retomou o ano os números de venda, de fabricação, que estava no patamar de 28, né? Quando passou pela crise diminuiu bastante, só que aí já entrou outra crise, que foi a Segunda Guerra Mundial, a pior de todas, né? Como todo mundo sabe, as fabricantes encerraram as produções e o foco da indústria passou a ser bélico, né? Todos os países envolvidos direta e indiretamente cessaram a produção de automóveis, né? E praticamente, como o próprio nome diz, Guerra Mundial, praticamente todos os países cessaram a produção de automóveis, né? Já não era tão globalizado assim, né? No início do século XX, como é hoje. Hoje tem fábrica em muito mais países em número, né? do que na época. Era mais Europa, Estados Unidos, o Brasil estava começando, e até mesmo aqui parou também. E aí o mundo aconteceu o que aconteceu, né? A Alemanha invadiu a Polônia, já tinha anexado a Áustria, a Hungria, por ali, e iniciou o terror do Terceiro Reich, né? A Itália era aliado deles, né? Era do eixo, e o Japão, todos os países industriais e todos os países diretamente envolvidos na história do automóvel, né? O Japão, até esse momento, nem tanto. O Japão passava só por comprar projeto de ingleses e tava engatinhando assim a indústria, né? Comprava projeto pronto de carro inglês e vendia por lá, e fabricava por lá, era basicamente só réplica. O Japão foi ser uma indústria importante lá nos anos 80 só. Mas a Itália e a Alemanha era muito avançada no automóvel. Os países que entraram em guerra contra França, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, também todos estavam, era onde se fabricava automóvel no mundo. Então, com o propósito ambíguo do que acabou se tornando no futuro, a Volkswagen, o Fusca, nasceu para ser o quê? Para ser a propaganda do nazismo, e a questão de popularizar o carro. E o contexto histórico que veio antes da economia da Alemanha foi de uma recessão muito grande pós Primeira Guerra. Eles também
começaram a Primeira Guerra, lembra lá do final do imperialismo, o Império Austro-Húngaro, né? E aí eles tiveram o Tratado de Viena, Viena, primeiro é Viena, eles foram condenados a indenizar os países que ganharam a guerra, que eles destruíram, que eles atacou, e condenado a não ter exército, não ter aeronáutica. Inclusive a BMW fabricava motores aeronáuticos, eles pararam, que foi quando eles começaram a focar no carro. Nessa vésperinha da Primeira Guerra, eles tinham feito o BMW 328 original. Então, um carro avançadíssimo para a época. A história desse carro é até engraçada. A gente vai falar um pouquinho dela também. Ele era um carro muito avançado ali dos anos 30. A Bristol inglesa pegou esse projeto durante a guerra, tinha uma colaboração, e ele virou o Bristol 400. Tanto é que ele é tão sequência da BMW que a BMW não usou o número 4 na sequência numérica, né? Quando eles retomaram, eles pularam e o 400 ficou como se a Bristol fosse BMW e BMW fosse a Bristol. Até na ordem numérica, lá, cronológica da numeração dos modelos. E então assim, eles cessaram produção, e passou a ser sua produção de motor aeronáutico, né, que a Alemanha não podia ter indústria aeronáutica, e só na ascensão do Hitler que voltou a ter fabricação de aeronaves e armamento, e voltar a ter exército. Ainda era proibido, mas eles faziam mesmo assim, e o pessoal passou pano. A parte histórica todo mundo sabe. A parte que envolve o automóvel, o que acontece? O automóvel símbolo de prosperidade. A gente falou sobre os flechas de prata, a jornada deles pelos Grand Prix. Eles patrocinam forte, a Auto Union e a Mercedes para adentrar os Grand Prix, que era a pré-Fórmula 1, né, a pré-história da Fórmula 1. E essa questão de desenvolvimento, essa recessão pós-Primeira Guerra e a crise de 29, eles chegaram até a maior inflação já registrada da história. É contado na história que a Alemanha chegou num ponto que no inverno, se você queimasse o dinheiro, era mais vantagem do que você comprar lenha para fazer uma fogueira. Então era mais viável você pôr fogo no dinheiro, de tanto que o dinheiro não valia nada, do que você comprar lenha. Então assim, o dinheiro não valia nada, crise, fome, desemprego, taxas de desemprego altíssimas, tudo que veio antes de indústria estava quebrando, fechando. E aí quando o terceiro Reich emergiu ao poder, eles começaram a fazer muita obra estatal, a dar muito incentivo para retomar os eixos, né? E para gerar emprego. E uma das grandes obras que eles fizeram foi as autobanners. Os autobahn lá que a gente conhece, que todo mundo entusiasta sonha, são as autoestradas, né? Muito boas deles, um pavimento maravilhoso, que é feita para você ir sem limite de velocidade, né? Você pode meter o pé lá, andar de 300 por hora até hoje. Elas foram construídas nessa época, elas começaram a ser construídas nessa época. Então mobilizou muito trabalhador, então empregou muita gente estatalmente, direto, né, para o estado, e indiretamente também. Só que não tinha carro para rodar nas estradas, né? Que o pessoal não tinha grana para comprar. E a indústria estava tinha piorado muito, e depois, só com a ascensão do governo e injetando dinheiro na Mercedes e na Auto Union, que voltou a crescer. Só que a população em geral, que vinha de desemprego muito alto, de passar fome, de passar frio, não tinha dinheiro para comprar carro. A ideia do carro popular foi o seguinte:
Volkswagen literalmente significa carro popular, né? É carro do povo, carro para o povo. A propaganda nazista em cima dele consistia o seguinte: existia um programa que chamava KDF, o Kraftdurst Freude, e aí significa cidade pela força da alegria. E esse programa KDF tinha uma caderneta que você podia comprar, era um sistema do governo, igual, não tem uma coisa para comparar, mas assim, o pessoal, você pagava uma caderneta lá por mês, todo mês, como se fosse um consórcio organizado pelo próprio estado, e aí você ia retirando bens, e a ideia era o quê? Popularizar certas coisas que lá estava para trás. Então você podia adquirir rádio através desse consórcio, podia adquirir até viagens, lazer e o carro. Aí, quando criaram o Fusca para esse programa, para você, e 600 mil pessoas aderiram ao programa de comprar o Volkswagen através do programa. E aí ele já estava trabalhando de certa forma para o governo, o Ferdinand Porsche, que trabalhou na Auto Uno, para os Grand Prix e tudo mais. Ele que desenvolveu o Flecha de Prata lá, que ganhou bastante corrida dessa época, que era motor central traseiro, que era capaz de mais de 300 km por hora, que a gente falou no último vídeo. Foi concepção dele, ele já estava trabalhando ali, encomendou para ele. Ele fundara o estúdio de consultoria de engenharia da Porsche, né? O Ferdinand Porsche original fundou a consultoria de engenharia. O filho dele, o Ferry Porsche, que fundou a Porsche, construtora de carros esporte, né? Fabricante de carros esporte. Então ele foi trabalhar, ele pegou essa encomenda, foi trabalhar para o governo e desenvolver o carro do povo, o Fusca, que ainda não chamava Fusca, só chama Fusca, aliás, só chama Fusca no Brasil, a gente vai falar dos nomes, né? E ele foi um carro global pela necessidade, né? Ele não foi pensado para ser um carro global, ele foi pensado para ser um carro do povo alemão só, e uma propaganda forte do governo. O que acontece? A gente tem, a população nossa é motorizada, estradas, infraestrutura maravilhosa aqui, a gente a nossa população é muito próspera, tem muito dinheiro, todo mundo tem carro, que pra época era um símbolo de poder econômico muito forte, que os outros países não tinham, principalmente naquele período. E aí mas a ideia principal foi essa. E o que ele se tornou é completamente ambíguo. Ele virou um carro global, um carro das massas, um carro cultuado pela contracultura do autoritarismo, muito pelo contrário, ele é um carro dos hippies, do pessoal da contracultura, de artista, de intelectual. Então, assim, ele de um governo maligno, de propaganda para um governo maligno, ele foi para o outro extremo oposto, né? O extremo oposto disso, que ele foi concebido para ser. E é muito curioso como essa história saiu de um ponto para o outro, né? E o que veio antes dele, que serviu como inspiração e até mesmo plágio, né? Cópia de desenho industrial, teve processos disso e tudo mais. Teve um escritor que ele escrevia para a revista Motor Critic. Ele criou um conceito que chamava Makfair, que significa besouro de maio. Ele era engenheiro e era editor-chefe dessa revista, a revista de carros, bem do começo das revistas de automóvel da Alemanha. E ele criou um conceito lá e fez matérias, publicou os desenhos, e depois isso ainda nos anos 20, depois ele criou o carro mesmo, um protótipo funcional, andava, não chegou a
registrou, patenteou, mas não chegou a produzir. Alguns fabricantes chegaram a consultar ele para comprar o projeto, mas recuaram e não virou nada, que era para ser um carro nos moldes do Ford T para o europeu. O Ford T era um carro muito, como a gente disse, ele era um carro muito grande para a Europa, tanto que até a própria Ford adaptou ele para o Y na Inglaterra, a Ford inglesa. As estradas europeias eram mais estreitas, mais cheias de curva, mais serra, né? E lá nos Estados Unidos não, é mais reto, mais plano. E a própria questão do consumo de petróleo, lá na Europa era mais preferível carros austeros, carros econômicos e pequenos, né? Então, até também a infraestrutura das grandes cidades, as grandes cidades são muito antigas, né? São milenares. A infraestrutura delas, ou seja, não tinha sido criada pensando em passar automóvel, né? No máximo cavalo, não era mais estreita as ruas, o pavimento não era legal para carro grande, quanto menor, mais leve, melhor. Então não deu muito certo a ideia do carro, o carro popular. O primeiro carro popular, que foi o T, pensado para ser um carro popular para as massas, deu certo nos Estados Unidos, mas não deu certo lá. E aí eles queriam fazer um carro nos moldes europeus. O Maycafer significava literalmente besouro de maio. Até o nome besouro tem a ver com o Fusca. Ele tinha motor traseiro, assim como o Fusca, formas arredondadas, e austero, leve, extremamente simples, pensado para ser barato e robusto e consumir pouco combustível através da leveza e pouca área frontal, já pensando em quebrar a resistência do ar com as formas arredondadas que a gente falou também, tanto nos episódios das décadas passadas e também do Art Deco, né? O comecinho ali da aerodinâmica. Então esse carro ele já carregava esses conceitos que foi aplicado no Fusca. E a Tatra da Tchecoslováquia, inclusive o engenheiro-chefe da Tatra fora companheiro do Ferdinand Porsche em outros momentos. Se não me engano, ele criou projetos para os Grand Prix também. Eles se conheciam, tudo mais, pessoalmente. E eu não recordo o nome dele agora, me fugiu a memória. Mas ele criou o V570, que é vou editar, vou colocar a foto dele aí. Foi um carro da Tatra, não confundir com a Tata indiana, a Tatra da Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia. Eles tinham esse carro, inclusive ele processou a Volkswagen por violação de patente industrial, porque o Fusca era uma cópia dele. E antes, né, durante o nazismo, eles recuaram com o processo, com medo de represálias, né, que era uma questão de lidar, né, não dava para processar uma empresa do governo alemão, né. E aí depois do pós-guerra eles tiveram continuidade e foi deferido para eles receberam, inclusive, acho que lá nos anos 60, eles receberam royalties da Volks por causa dessa questão da validação e da violação de patente, né, da validação do carro. O carro deles é basicamente o mesmo conceito do Fusca também, só que ele veio primeiro, tinha formas arredondadas, motor boxer a ar traseiro, né, contraposto, com o chassi, espinha dorsal, o assoalho separado da cabine montada em cima, com toda a suspensão independente, todo o conceito do Fusca estava ali, né, os braços oscilantes e tudo mais. Então ele passou com certeza o Ferdinand deu uma olhada muito boa no projeto da Tatra, né? No começo ali o V570, depois outros carros que vieram da Tatra. Inclusive eu conheci pessoalmente um Tatra Plan, que é um descendente direto desse projeto, né, do protótipo 570, só que ele é bem mais novo. Esse mesmo conceito de carro também durou bastante, só que a gente teve pouco conhecimento gente aqui do Ocidente, eu falo, teve muito pouco acesso a eles por causa da questão da Guerra Fria, cortina de ferro e tudo mais. A Tchecoslováquia era do lado de lá, né? Então
tivemos muito poucos deles pro lado de cá. Lá no Dream Car de São Roque tem um Tatra Plan maravilhoso lá. Eu conheci ele, vi ele pessoalmente. E é um Fuscão, né? Grandão ali, tudo é muito chique o carro. Só que mais chique, né? Ele é mais novo. Se eu não me engano, esse conceito dele, do motor traseiro, tudo mais, evoluiu. Teve versões com mais cilindros, mais potentes. Isso resistiu até nos anos 90 também. Ele durou tanto quanto o Fusca, só que mais nos países do leste europeu ali. E Iugoslávia, a própria União Soviética, se não me engano, teve deles também, apesar que a União Soviética teve a Lada, mas foi bem depois, antes da Lada, eu creio, se não me engano, ele também foi comercializado lá, né, os Tatra. Então voltando, como que surgiu essa construção da Volkswagen, né? Volkswagenschaft, né? Era um negócio chamado, era comunidade nacional. Era um plano, uma meta do governo que eu falei que esse programa KDF da caderneta deles era uma das coisas inclusas desse programa, mas ia além, ia a propaganda no sentido literal da palavra, que é quase uma lavagem cerebral. Tinha tudo isso, a ideologia, eles tinham um ministério de ideologia lá, né, de pregar a eugenia, o trabalhismo e a questão racial, né, deles, que tem a ver com a eugenia, né, que é o Estado forte e a questão da superioridade racial ariana. Então tinha tudo isso, fazia parte do Volkswagenschaft, né, que é essa questão, que os pilares principais eram Estado, raça e trabalho. Então virou uma construção cultural em torno disso. E o KDF, essa caderneta de dar acesso, de melhorar esses serviços para a população, era um dos pontos, uma das propagandas dele. E o Fusca era o produto principal, né, do KDF. Então ele já, só que tinha uma sacadinha no projeto do Fusca, a modularidade do projeto. O chassi, como ele foi feito, espinha dorsal, ele foi já pensado em ele ter uma modularidade, ele poder ser qualquer outra coisa, não só o carro original. Em cima da mesma base, da mesma plataforma, você podia fazer qualquer coisa. Isso também foi, mesmo até depois também foi um grande trunfo do Fusca, o Myers-Manx e tudo mais. Mas no primeiro momento, já pensando num esforço de guerra, ele já podia, na mesma plataforma, ser um Jeep, ser outra coisa, usando a mesma plataforma, o mesmo motor que era arrefecido a ar, que suportava o frio intenso europeu, também suportava o calor intenso de outros países que eles vieram invadir, né? Como o norte da África, teve guerras ali, teve invasão alemã durante a Segunda Guerra, guerras de tanque e tudo mais, o norte do continente africano. Então, quando essa questão do chassi espinha dorsal, eles já começaram já tinha assim, uma cartinha na manga. E os testes nos primeiros protótipos começou já em 1935, né? Ele chamava Tipo 60, né? E os primeiros protótipos, nenhum desses protótipos existe mais, todos foram destruídos. Então assim, saiu o primeiro lote, eles começaram, e a ideia era eliminar as falhas, os erros, os defeitos antes do carro entrar na linha de produção. Isso que é um padrão hoje em dia, na época não era. Os carros eram bem mais mal feitos, né? mal acabados antes de ser entregue para os lotes comerciais. E o Fusca ele já teve um esforço de engenharia mais bem calculado, mais bem feito. Então aí em 1937 começou a sair os carros pré-série. Aí a pré-série é o que até hoje também usa esse nome. Os pré-séries, eles, antes de entrar em produção, eles já chegam nos testes, já corrigiu tudo que tinha para corrigir e fala, esse aqui é o carro de produção. Eles fazem a primeira fornada de carro, digamos assim,
e modifica as últimas coisas que precisa modificar. Então aqueles carros ali, de repente, eles até voltam e são vendidos como carro de série. E outros, né, eles fazem os últimos testes, os últimos detalhes, é mais para questão de detalhe, muda alguma coisinha, alguma acabamento. Ó, isso aqui é o fino mesmo, é o teste fino, o ajuste final. E então ele já recebe, alguns até recebem a modificação e são colocados à venda como veículos de série. E os Fuscas pré-séries ele chamava W38 e depois a segunda pré-série W39 em 1938, né? Então eles fundaram uma cidade em 38, quando saiu a segunda pré-série, que ele já olhou e falou assim, agora sim, agora tá pronto, o carro tá aprovado, tá testado, chancelado. Eles fundaram uma cidade, né? A cidade era KDF também, que chamava. Depois da guerra ela foi renomeada para Wolfsburg, cidade famosa industrial alemã, que é onde é a sede da matriz global da Volkswagen. E então assim, ela foi fundada em torno da Volkswagen para fabricar o Volkswagen. Até então o programa do governo ganhou uma cidade própria. Ela no norte da Alemanha, foi uma região relativamente pouco afetada durante a guerra, inclusive por causa da localização. Ela era longe dos centros urbanos de Berlim, Viena e tudo mais. Então Dortmund, que é o Vale do Aço deles, então ela foi menos atacada. Então, durante a guerra, isso aí foi dos grandes fatores que fez a Volkswagen sobreviver. E fizeram uma cidade planejada, uma cidade modernista, e atrair os trabalhadores para poder trabalhar na planta, né, do Fusca. Essa caderneta que eles aí começaram os pré-séries mesmo, né? Em 38, na vesprinha, era um valor muito barato. Você podia pagar as parcelas, se não me engano, quando você pagava a sexta parcela, você podia tirar o carro, era a promessa. E ele custava 990 marcos, né? Que é o dinheiro deles lá. Eu acho que na época chamava Reichsmark. Era o Marcos do Reich. Depois voltou a ser Marcos. É Marcos até hoje. E então, já em 39, começa a invasão, eles já interrompem a produção do Fusca e passam a usar a fábrica para fabricar o Kubelwagen, que é uma espécie de Jeep feito na mesma plataforma do Fusca. E ele é também só tração traseira, só que ele é aberto. Ele é como se fosse um barqueta ali, um Jeepinho barqueta. E esse ainda não é 4x4, já pensando em um uso mais off-road, mais fora de estrada, para as batalhas mesmo, para a guerra mesmo. Depois veio o Commanderswagen, o carro de comandante. O carro do comandante era o quê? Eles usavam essa mesma suspensão elevada, pneu cravudo, as melhorias que foi feito para ele andar mais na terra, mas com a carroceria confortável do Fusca, com os bancos mais confortáveis, com o acabamento mais confortável, que era o carro de comandante. Ele era usado em missões de reconhecimento e o pessoal de patente alta usava ele, então ele ficou conhecido como carro de comandante, Commanderswagen. E esse também apenas tração traseira. E ele depois veio o Swimmingwagen. O Swimmingwagen, curiosamente, eu também conheci um no Jaca ano passado. Foi assim, o pessoal aqui da região vai lembrar. Foi a sensação do Jaca ano passado. O Jaca é o encontro de carros antigos de Jataí. É um dos maiores do Brasil. Foi muito legal ano passado. Se não me engano, foi o maior Jaca da história até hoje. O que roubou a cena aqui foi a atração principal, foi um desses. Tem um desse aqui no Brasil que foi lá em Jataí ano passado. O Swimmingwagen significa literalmente o carro que nada. E ele ficou entrando lá dentro do JK com os visitantes e tal. O pessoal dava partida e pum, caía dentro d'água com o carro, e o carro anda na água. O carro, literalmente, o carro que nada, ele nada. E eles têm um lá, e a gente viu ele funcionando, viu ele andando dentro da água, tudo,
anos. Um carro de 80, quase 90 anos, né? O carro de 90 anos andando e funcionando, e ele é 4x4 e ele tem uma hélice na traseira. Então ele anda na superfície e também na água. Então essa versão 4x4 deu origem do que foi o Swimmingwagen, o mecanismo, a tração dianteira dele todo, foi que deu origem pro Type 87, que foi a versão do Commanderswagen, do carro de comandante, com a 4x4 do Swimmingwagen. Então eles passaram a fabricar. Esse carro foi muito usado pelo topo do escalão da SS, né? SS, que era o esquadrão de elite do exército nazista. Então eu tenho uns números. Foram feitos cerca de 50 mil Kubelwagen, que é o jipinho, 15 mil, quer ver? Desculpa que eu tô lendo aqui, dirigindo ao mesmo tempo. 15 mil Swimmingwagen. Desses, igual eu te falei, eu conheci um funcionando aqui na região, no ano passado. E 650 Commanderswagen. Pouquíssimos desses carros originais sobreviveram, muito poucos mesmo. E depois que a guerra acabou, a fábrica também, ela não foi totalmente, ela não saiu totalmente ilesa, ela foi bombardeada também, mas ela foi uma região que era menos visada pelo avanço das tropas aliadas, ela salvou bacana. Então quando acaba, isso foi durante a guerra, até 45, foi só isso que produziu, foi os 50 mil Kubelwagen, 15 mil Swimmingwagen e os 650 Commanderswagen, entre muito poucas unidades do 4x4 do tipo 87, a maioria da primeira leva do 4x2 mesmo. E então ele veio o fim da guerra, e a fábrica foi a cidade foi renomeada para Wolfsburg. A fábrica estava lá bombardeada, e os países aliados aquela região ficou para a Inglaterra tomar conta e começar os esforços de reconstrução, ver o que vai fazer, o que presta, o que não presta. Ofereceram a fábrica para a Ford britânica como ativo de reparação de guerra. Assim como na Primeira Guerra, a Alemanha também foi com o Tratado de Versalhes, né? Foi o tratado foi a criação da ONU e tudo mais, e as dívidas referentes à guerra, né? Que a Alemanha contraiu por ter que indenizar os outros países. Então, muitas coisas foram pagas com ativos. O que ainda prestava ofereceram para os ingleses, para a Ford inglesa, né? E a Ford inglesa mandou, se não me engano, 2 engenheiros lá, eles deram uma analisada da fábrica e falou que não tinha valor comercial. Então que dali não saía nada, o valor era igual a zero, eles não queriam. Não servia para receber a indenização, eles não quiseram a Volkswagen para eles. Então os ingleses eles nomearam o Ivan Hirst e o Charles Radcliffe, que era um engenheiro e um coronel do exército britânico. O Ivan Hirst era engenheiro da Opel inglesa, se não me engano. Isso. E aí o Ivan Hirst era engenheiro aeronáutico, né? Da Força Aérea Britânica, real. E aí o Charles Radcliffe era coronel do exército. Eles foram para lá e com a ordem de supervisionar a fábrica e deixar ela quieta. Vários países, sabendo que ela sobreviveu até legal, vários países tiveram interesses em pôr as mãos na fábrica, em reivindicá-la para si. A União Soviética chegou a levar prensas para lá, pro lado oriental, né, que a Alemanha dividiu o muro de Berlim, e eles chegaram a levar algumas prensas mais danificadas pro lado oriental. Depois eles devolveram, porque elas não serviam para nada. E
Então o Ivan Rist, que era o engenheiro, ele começou a tentar remontar a fábrica, né? Colocar ela em produção de novo. Ele tentar consertar as prensas que estavam e tentar dar andamento na fabricação dos Fuscas. Então, os primeiros carros que saíram dessa retomada britânica, né? Foram feitos basicamente com sobras de peças de antes da guerra. Eles começaram a montar ali quase que artesanalmente, então com as sobras ali, e tentar consertando, basicamente artesanal, né? As prensas mesmo que faziam as peças estavam muito danificadas, e ao mesmo tempo tentar recuperar o maquinário. Então veio essa primeira leva entre sobra de estoque e carros danificados que eles foram remontando com outras peças. Saíram mais ou menos 1.800 Volkswagens de lá, né? Nesse meio tempo, o Ferdinand Porsche, que inclusive ele era o responsável, ele que tomava conta do projeto Volkswagen. O filho dele trabalhava na Volkswagen, o Ferri, que eu falei que fundou a Porsche que a gente conhece, e o Anton Piëch, que era casado com a Louise, né, com a filha do Ferdinand Porsche. O genro dele era chefe da fábrica, né, na época KDF, né, da fábrica da Volkswagen, durante o Reich. E eles todos foram presos pelos franceses. Só que a França, eles tinham um interesse no Ferdinand Porsche de pôr ele para usar ele mesmo. Não era só questão de prender ele para punir. Então pensou em usar ele para os projetos franceses, né? De colocar ele para trabalhar a favor deles, né? De usar ele basicamente como um ativo. E ele não animou muito, não. Eles tentaram reivindicar a Volkswagen também. E aí eles mandaram engenheiros lá na fábrica, e o Ivan Rist fez até uma malandragem, cobriu algumas máquinas, cobriu as melhores máquinas que estavam boas, com entulho, com lona, mandou os empregados dar aquele ali, ficar ali trabalhando mais manual mesmo. E os caras dão uma olhada na fábrica e falaram: daqui não salva nada não sobrou nada não. Era conversa. Então eles pegaram o Ferdinand lá na prisão na França e queria que ele trabalhasse para Renault e para Citroën. A Renault e a Citroën fizeram um esforço para o governo não reivindicar a fábrica da Volkswagen para si. A ideia do governo era pegar a fábrica e levar para a França o maquinário, mas como eles viram que não valia a viagem as máquinas, ainda mais que eles também não viram as máquinas que ainda estavam boas, né, as prensas e tudo mais, só mostraram as destruídas para eles e as peças estragadas. Então eles recuou, e a Peugeot e a Citroën botaram pressão no governo para não aceitar, com medo de uma concorrência interna da fábrica estatal, da Volkswagen se tornar uma estatal francesa e concorrer com os projetos que eles já estavam em andamento. Que na Citroën a gente falou do Le Breve, estava tocando a engenharia. Depois do Traction Avant, o Traction Avant veio antes da guerra, ali 34, vendeu bem até o início da guerra, interrompeu, e até depois da guerra eles voltaram a fabricar ele, e veio com a ideia de um carro no pós-guerra, a gente vai falar dele, que é o Dachevron, né, 2CV. O Dachevron, que era para ser o carro, mesma ideia do Fusca, um carro popular, um carro para as massas, um carro espartano, extremamente barato, simples e robusto de mecânica, para a população francesa. Mais austero ainda, o carro ele é menor, 2 cilindros, contraposto dianteiro, tração dianteira, suspensão fantástica. Eles falam que era um tapete voador criação do André Le Breve também. E eles já estavam com o projeto em andamento. A Renault, do Louis Renault, estava com o 4 Chevron, que é o 4CV. Também é um carro espartano da Renault, mais ou menos os mesmos moldes, só que ele é um pouco maior que o Dachevron da Citroën. Então ele já estava. E o 4 Chevron, ele tem um motor traseiro também, assim como o Fusca. Dizem que existe uma conversa que ela não tem muito fundamento, que
que o Ferdinand Porsche, quanto preso, que concebeu esse carro, mas não é verdade. O carro já estava quase pronto quando eles usou a consultoria dele, e ele também não fez muita questão, estava muito animado, e o projeto já estava quase pronto. Também não era bem visto ele dando pitaco entre os engenheiros franceses da Renault, então ele pouco fez pelo Catrichevon. Então é meio que um boato que ganhou uma certa força, uma época disso, mas não é bem a verdade, não. Então eles rejeitaram para não haver essa concorrência. Eles conseguiram botar pressão e deu certo, né? Em 1946, né, o primeiro ano após a guerra, um ano depois que a guerra tinha acabado, a Volkswagen começou a operar e conceber lotes comerciais do Volkswagen, lá na Alemanha, Volkswagen Typ 1, apenas, que ele chamava. O primeiro lote comercial foi já em 1946, a fábrica já estava operando, o Ivan Hirst ainda comandava lá, e já estava dando certo, e eles começaram a um processo de devolver a Alemanha ocidental para os alemães e a retirar os ingleses que estavam tomando conta das coisas lá. Nisso já tinha sido fundado um banco lá, né? Quer ver o nome do banco? Banco da Saxônia, o Banco da Saxônia. Então, assim, e aí já existia, já começou a gerar emprego de novo, colocar o pessoal para trabalhar, que sobreviveu pós-guerra e tal. A Alemanha foi muito devastada, muito destruída mesmo. Então, nesse pós-guerra, esse período do final da década de 40, começaram a devolver a Alemanha, e esse comando inglês teve que devolver a Volkswagen o comando do banco. Então eles passaram a chefia da engenharia para um alemão, o Heinrich Nordhoff. Ele trabalhou na Opel pós General Motors, trabalhou para a GM, de caminhões, né? E aí as cadernetas do governo, das poupanças e da época do Reich passaram a pertencer a esse banco da Saxônia, meio que ele que passou a ser a Volkswagen a pertencer aos trabalhadores, ao pessoal que tinha dinheiro investido lá, que tinha dinheiro guardado lá. E aí o Nordhoff, o Heinrich Nordhoff, já é alemão também, ele não gostava de Fusca, ele não gostava da Volkswagen. Ele teve contato trabalhou na Opel, a Opel, que é alemã também, só que já pertencia a General Motors. Ele não tinha uma visão boa da Volkswagen, achava o carro feio, muito simples, né? Achava que podia fazer melhor, fazer um trem mais sofisticado, né? Ele bem alemão, né? Um engenheiro alemão, né? Um cara muito lógico, muito racional. Mas foi esse cara que revolucionou a Volkswagen. A gente já vai falar do porquê. Então, dali de 47 para frente foi ele que tocou. Em 1950, eles já ultrapassaram 100 mil carros por ano, né? A primeira, né, quando ele entrou, eles estavam em 10 mil carros. Em 1950, 47 foi 10 mil carros. Em 50, eles fabricaram 100 mil já tinha expandido bastante, e eles começaram a política de importação, a levar lotes para os países vizinhos, principalmente para países neutros, que então o carro não ia ser bem aceito, tanto pelo preço e também para não tinha aquele estigma da guerra. Os países que foram invadidos diretamente pela Alemanha não ia querer um carro que foi ia pegar mal, né? Um carro que foi concebido como uma propaganda do Reich. Então eles foram para a Suíça, foi um dos primeiros países a receber lote de Volkswagen, a Dinamarca, Suécia, os países nórdicos ali, e ele era um carrinho muito resistente ao frio. Na Espanha também recebeu, e o Brasil. Em 1950, o próprio Heinrich Nordhoff veio até São Paulo, veio para o Brasil e trouxe um lote que desembarcou em Santos de 30 Volkswagens para começar a testar o mercado aqui.
Esses 30 primeiros Volkswagen que foram vendidos aqui no Brasil, importados ainda, pouquíssimos sobreviveu, mas lá eles foram vendidos muito caro para um carro espartano. Ele chegou aqui no Brasil muito caro e mesmo assim teve uma boa aceitação aqui no Brasil. E ele viu um potencial aqui e logo ele já começou um esforço de fazer parceria com empresas brasileiras para se fabricar o Fusca aqui. Então falou, pô, esse mercado é um país enorme, né? Ao mesmo tempo eles foram para o México, começaram a fabricar lá, exportado do México para os Estados Unidos. No Brasil fizeram uma parceria com a Brás Motors, e começaram a fabricar ele aqui. No primeiro momento eles alugaram um galpão em São Caetano e ele era aquele regime CKD, que ele vinha, as peças eram fabricadas na Alemanha, vinha dentro de caixa e ele era só montado no Brasil. Eles não tinham a fabricação das peças aqui, as peças já vinham prontas. E então até 53 ele era vendido aqui no Brasil nesse regime CKD, que a gente conhece hoje como CKD. Então, e outra coisa, esses carros que os poucos sobreviventes dessa época se encontram, custam uma fortuna. E esses sim são relíquias mesmo. Esse é raridade. Pouquíssimos sobreviveram. Dos 30 originais, deve ter pouquíssimos em museu só. Dos 30 desse lote de Santos. Então, em 53 eles começaram a fabricar peças aqui. Em 56, no governo do Juscelino Kubitschek, né, do programa dos 50 anos em 5, que conceberam Brasília, né, a mudança da capital e tudo mais. Foi um esforço esse programa do governo dos 50 anos em 5 de desenvolvimento tanto de infraestrutura como a indústria nacional. Então lá começou, em 56 eles inauguraram a fábrica de São Bernardo do Campo, que até hoje é a fábrica da Volkswagen lá, a fábrica com linha de produção mesmo. E o Fusca passou a ser 100% nacionalizado em 56. Nos Estados Unidos, ele veio em boa hora também. Teve uma crise de Suez, não a dos anos 70, crises do petróleo periódicas do mundo ocidental, né, do capitalismo ocidental. Teve uma crise no canal de Suez e de cortar fornecimento de petróleo para os americanos. Então ele veio numa boa hora. Então foi essa fase do meio para frente dos anos 50 que veio a jogada que a gente estava falando da contracultura. Lá, o que acontece? A cultura do estadunidense para carro, desde os anos 20, eram carros grandes. Quando o T passou a ser um carro obsoleto, o que veio e uma era próspera financeiramente, que foi os anos 20, começou a ter as facilidades. Os Cadillac, que a gente falou, os comandos, motor de partida, farol elétrico, né, bobina de ignição. Os carros passando a ser mais fáceis de dirigir, mais confiáveis, cada vez melhores. E o consumidor que tinha grana passou a querer carros melhores. Então esse progressismo do automóvel começou nessa era, numa era boa dos anos 20. Depois teve a pausa dos esforços de guerra, tudo. Já o V8 veio, a gente falou no Fordismo, veio no Ford 34. Quando voltou a guerra, em 45, os Ford Coupé, os Cadillac. O Cadillac chegou a fazer carro de 16 cilindros, 16. A Chevrolet nos anos 50, a gente vai falar também, começou a criar criou o estúdio de design se não me engano, Haller Earl. Teve o Zora Arcos Duntov, que foi o pai do Corvette, da Ardun. Ele que deu a ideia, criou uma carta aberta para a GM para se fazer um motor V8 com uma grande modularidade. Então tudo ali passou a ser cada vez maior, melhor. A indústria estadunidense, ela era assim: a Ford colocava um carro para vender, a Dodge falava, não, o nosso é melhor, o nosso corre mais, o nosso é mais potente, o nosso é mais bonito. A Chevrolet, não, o meu é melhor que o da Dodge, o meu é mais... Então era sempre progressivamente maior, mais forte, mais potente.
mais confortável, com acabamento mais chique, com mais cromado, com madeiras chique e tudo mais. Essa escalada foi escalando. Os anos 50, quem era jovem começou a culturalmente a romper com essa cultura do progressismo de cada vez maior, de cada vez melhor, de olhar essas coisas como isso aí é careta, isso aí é coisa de velho, isso é coisa do meu pai. Então, e a geração anterior, que foi a geração que o pessoal já estava mais velho nessa época, que foi a galera que lutou as guerras, era mais tradicional, era mais, como é que fala? Era mais patriótica até, né? Essa questão de não aceitar um carro de uma marca estrangeira, e conservadora, né? De conservadorismo mesmo e tudo mais. E essa galera dos anos 50, igual começou a nascer os ritmos musicais que acompanham essa história, que era mais solto, mais dançante, que rompia mais com aquele conservadorismo, uma sensualidade, tudo mais, o jazz, o blues, e posteriormente o movimento hippie, né, que é o ápice da contracultura, que é mais datado dos anos 60, mas assim, o começo, o impulso dele começou ali. Então essa galera jovem e a crise do canal de Suez foi pro Fusca. Falou assim, opa, esse carrinho aqui faz tudo que os grandão faz, estraga menos, é mais robusto, é mais confiável, vai para todo lugar e gasta pouquinho combustível, né? O povo tá lá quebrando a cabeça com aqueles V8, com antena elétrica, com não sei o que. Esse carro aqui não tem nada e faz tudo que ele faz, gastando nada, não estragando, sendo confiável. Então assim, foi nessa vibe. A Volkswagen contratou uma empresa que chamava DDP, uma empresa de marketing. Então ele é DDP. Eles passaram a criar anúncios nas revistas automotivas, comercial de TV, rádio, que tinha uma pegada contrária. Em vez de falar assim, o meu carro é melhor, o meu carro... Não, ele tinha uma pegada de autodepreciação. Falando, por exemplo, tem um que é muito, eu vou deixar a foto aí, muito famoso, que é o Think Small, né? Pense pequeno. Eles compraram ele comprava a página inteira da revista e deixava ela em branco e põe a foto do Fusca pequenininho com a frase embaixo, Think Small, pense pequeno. Então, e teve vários outros assim, tipo, ele é feio, mas é confiável, porque os padrões americanos que via a beleza nos capôs longos, carros compridos, barbatana, cromado, tudo mais, adornos, um carro mais simplesinho, redondinho, né? Parecia um insetinho perto dos Cadillac, dos Ford. Então ele era visto como um carro feio. Só que ele é aquele feio simpático, aquele feio legal, aquele feio entusiasmado, aquele feio que assa a carne do bem no churrasco, que compra uma cerveja bacana pra galera. Ele é aquele feio que todo mundo gosta, que todo mundo se apaixona por ele, que é comunicativo, que é engraçado, conta umas piadas legais. Então ele passou a ser... Então esse marketing abraçou a contracultura, a questão da austeridade, da economia e da lógica, da jovialidade dos anos 50 e 60. Isso pendurou por muitos anos em torno da Volkswagen e inclusive se espalhou. Aqui no Brasil também teve um marketing bem alinhado com o que essa DDP criou lá, com propagandas, comparando ele a inseto, então isso aí ele caiu nas graças dessa geração que naquele momento era jovem, que foi essa virada de chave para ele fazer sucesso até no mercado que não parecia ser muito a dele, né? E o Fusca, ele virou um carro global, ele foi na marra. Nesse primeiro momento, pegou os primeiros
os mercados que interessavam maior, o Brasil e os Estados Unidos, que eram, por serem países continentais muito grandes e que recebeu ele muito bem, né? O próprio alemão, a fábrica era de lá. E esse primeiro período, o Fusca já saiu de linha na Alemanha em 78. Durou muito, né? Foi basicamente de 45 a 78. Nos Estados Unidos ele parou de ser vendido em 79. No México, onde eles criaram a maior fábrica do Fusca, ela era maior do que a da Alemanha e maior até que a do Brasil. Depois, posteriormente, a do Brasil passou a ser maior que a da Alemanha também. No México ele foi até 2003, foi o último mercado do mundo. O Fusca ele ganhou fábrica na Ásia, na Tailândia, na África do Sul, em todos os continentes passaram a ter Fusca, a fabricar Fusca. Outros começaram bem mais tarde e também com muita duração. No Brasil ele foi até 86, aí ele encerrou. O Itamar Franco e aquele programa de incentivo que veio os 1.0, ele passou, ele foi quase um pedido pessoal, né? Ele passou esse pano pro Fusca mesmo sendo 1.6, né? Mesmo sendo 1.600, para poder ele se enquadrar né, na isenção e tudo mais. E ele foi ele entrou na isenção, a Volks voltou com incentivo do governo federal a fabricar ele. E ele voltou de 93 a 96, quando teve uma sobrevida. Em 96 ele encerrou de novo. E no México ele foi até 2003. No Brasil ele nunca mudou. Basicamente é o mesmo carro lá dos anos 30. Em 90, esses Itamar eles ganhou ignição eletrônica, algumas outras coisas, mas o carro base é o mesmo, o carro não teve melhorias. Nos mercados europeus, ele teve versões com mais área envidraçada, com os vidros maiores, para-brisa mais alto, até uma versão mais alargada, com o capô dianteiro mais feio, assim, maior, para caber mais bagagem, suspensão McPherson na frente. Eles deram bastante, teve bastante melhoria. O Fusca mexicano, quando ele saiu de linha, ele era até injeção eletrônica. Então assim, eles foram evoluindo o projeto. E esse ideal de evolução constante veio pelo Henry Nordhoff. A visão dele de carro, e essa passou a ser o cerne da Volkswagen, de evoluir o mesmo conceito. Em vez de você lançar outro carro, você melhora esse aqui. E ele melhora já estando pago, o ferramental já estando pago, ele já deu lucro. Você pode vender ele cada vez mais baixo, que tudo que você conseguir é lucro. Então ele foi caindo de preço e é sempre líder de mercado, sempre fidelizando o cliente por ser um carro confiável e a melhoria constante. Então ele era basicamente a mesma coisa, só que eles melhoravam. E o cerne principal, desde que ele assumiu, o carro vai sair sem defeitos. O carro tem que sair da fábrica sem defeito. O carro não pode voltar com defeito, não pode voltar e estragar na mão do cliente. É totalmente o contrário da indústria inglesa e italiana também. E aí ele empregou essa ideia de melhoria constante e barateamento histórico, que o barateamento já tinha lá no Ford T, só que ele não abraçou a obsolescência programada. Ele fazia o Fusca, era o mesmo carro, só que melhor, mas não por obsolescência programada, por eficiência mesmo. Melhorava método, tanto para baratear, para melhorar a qualidade das peças, e uma cautela muito grande que eles teve em todos os países que eles, mesmo que só importaram, né, era a rede de apoio, a rede de concessionária e distribuição de peça. Inclusive é outra coisa que a Volks surfa nessa fama até hoje, peça muito de fácil acesso. A gente fala brincando aqui no Brasil, você compra peça até na padaria, porque a distribuição deles, então todo essa visão de marca que a gente tem hoje, que a gente pensa na Volkswagen, a filosofia por trás da marca veio do Henry Nordhoff e o Volkswagen Type 1, o nosso Fusca. A modularidade que a gente falou dele lá no começo, que foi pensada para a guerra,
ela também foi aproveitada comercialmente. O que aconteceu? Do mesmo carro nasceu um esportivo e um van de passageiros. Com o mesmo chassi, você fabricava a Kombi, que carregava 9 pessoas, o motorista sentado à frente do eixo dianteiro, né, onde era a coluna A na Kombi AB, foi o motorista lá na frente do eixo, lá pendurado na frente do carro, primeira fileira de banco, aumentava uma fileira e montava-se a carroceria né, que a gente conhece como Kombi, que lá Volkswagen Typ 2, o nome original. Ele 9 lugares. O Fusca sedã chega você sentado alto, 5 lugares, né? Porta-mala na frente, bagageiro, tem um bagageirinho, chiqueirinho lá atrás, a gente chama de chiqueirinho. Quem nunca andou aí, quem já andou aí no chiqueirinho, põe aí nos comentários, tem um chiqueirinho lá atrás. Já andei muito no chiqueirinho quando eu cabia lá, eu era criança, minha mãe teve Fusca. E 5 lugares, motorista sentado, mas em pé. Carmanguia, motorista com a bunda rente ao assoalho, posição mais esportiva, 2+2. É basicamente 2 adultos só, né? Quando fala cupê 2+2, então veio Carmanguia, cupê bonito, esportivo, posição esportiva, pegada esportiva mais baixo, mais suspensão. Carmanguia, o esportivo dele. Essa modularidade foi enxergada pela Myers-Benz. O Fusca, ele é um carro que, se você arranca a carroceria, ele continua andando. Inclusive tem testes, vou deixar a imagem. Ele só o chassi, o volante e o banco funciona normal. O motor tá lá atrás, de nada ele depende da carroceria. Você desmonta a carroceria, anda com assoalho. É um skate gigante. Então, pensando nisso, começaram os projetinhos de Baja, você andar em duna, na areia, os caras pegavam o Fusca e cortavam mesmo, era um carro barato, que ninguém queria assim, falando no sentido comercial, né? Ele depois de usado, nos anos 60, anos 70, ou as unidades mais velhas, mais usadas, era baratinho. Então o cara caiu na cultura do praiana da Califórnia, dos anos 60. Então o pessoal vai correr na areia, correr na terra com ele, fazer projeto off-road, levantava a suspensão. Até a própria Volkswagen criou versões assim na guerra, então estava fácil, o know-how já existia da modularidade dele. Então o pessoal arrancava paralama, cortava, andava com ele daquele jeito. O Myers-Benz criou a Myers-Benz criou a carroceria, que foi imitada ad infinito aqui no Brasil pelas fabricantes de foras de série de fibra de vidro, que é o Bug, né, que a gente conhece como Bug. Teve o Bugre, né, ele o original americano lá na Califórnia, o Myers-Benz pegava, defenestrava a carroceria de Fusca, colocava a carroceria de Bug, praiano, aberto, levinho, fibra de vidro. Se eu não me engano, o Myers-Benz original era de alumínio. Carece de informação, falhou a memória, mas pessoal, me perdoe. Então essa modularidade aqui no Brasil, nos foras de série, então nem se fala, deu uma quantidade imensa de esportivos, né? O mais famoso deles, o Puma, né? O Puma, que começou com o chassi do Fusca encurtado, só com mecânica DKV. Depois, como original, depois passou a ser mecânica Volkswagen. O desenho inspirado na Ferrari Dino, né, que não era Ferrari Dino, era a submarca da Ferrari. Eu tenho certeza que foi a que mais fez sucesso desses foras de série, com plataforma de Fusca que a gente teve. Sobre o nome, que eu falei que queria falar, o nome dele em alemão, lógico, né? É só um número, só algo sem graça, é tudo racional demais. Volkswagen Typ 1. Depois ele foi ganhando apelidos, né? Os ingleses já chamavam ele de Beetle, os americanos Bug, que também é besouro, besouro, inseto, né? O escaravelho dos países latinos, né? Falantes de espanhol. No México ele ganhou o nome de Vocho. O Vocho, ele
ele é é referência ao barulho do Scaravelli mesmo. Então, por causa daquele barulho meio soprado das asas, então ele já ganhou um apelido, mas todos os lugares do mundo ele teve um apelido relacionado a besouro, por causa da forma arredondada. Menos no Brasil. No Brasil não há uma unanimidade quando se fala da origem do nome Fusca. Meio que não tem uma explicação coerente. A explicação que é mais, que eu nas pesquisas mais achei o pessoal falando, não é muito aceita, é que seria uma contravenção do nome Volks, e o pessoal fala Volks, mas não é muito aceita aí. E existem outras histórias. Se você conhece alguma história sobre a origem do nome Fusca, deixa aí também no comentário. Essa carece de fontes, assim, não tem uma unanimidade, fala, é isso, vem disso. Ninguém sabe ao certo da onde veio o nome Fusca. E tem essa explicação, que é uma contravenção do Volks para Volks, com F, né? Volks, se vira Fusca. Não sei se eu acredito. Enfim, a questão de impacto cultural que eu também queria falar, que eu acho sensacional, como ele ganhou na simpatia, né? Como a gente estava falando, ele é aquele feio legal, né? O Hollywood, a cultura californiana, tanto é que tem vários estilos de customização de Fusca, cow look, cow style, os Fuscas rebaixados, os Baja, tudo veio de lá, tudo da Califórnia. O mundo gosta de imitar a Califórnia pra caramba. Então, Hollywood, que ela fez o Herbie, né? Nos deu aqui no Brasil, se meu Fusca falasse, né? Que lá chama The Love Bug, o Fusquinha simpático, o Herbie. Quem nunca viu o Fusca com o número 53, aquela faixa longitudinal, o Fusca de corrida que tinha... E a ideia dele do filme é que ele transparecia, o carro tinha vontade própria, o carro tinha emoção, né? Que é um exagero, que é uma caricatura do que a gente sente que o carro tem. Fala, nossa, carro, mas não só o Fusca, tem um carro antigo. Quem gosta de carro antigo, que nem eu, sabe, o carro parece que tem vontade própria, o carro parece que, né? Então, como assim, quem diz, né? Só falta falar. O Fusca é o carro que continha vontade própria, que tinha autonomia, né? E ele era um Fusquinha de corridas que não aceitava desaforo, né? E aqui no Brasil a gente teve Jorge, grande Jorge Benjor, sou fãzaço do Jorge, a canção País Tropical, né? Que fala que ele tinha um violão, um Fusca e uma nega chamada Teresa. Quem nunca ouviu, né? Hino, né? Conhecido no mundo todo. O Jorge é um dos artistas mais fantásticos da cultura nacional. Sou fã, inclusive meu cachorro chama Jorge por causa dele. Teve Almir Rogério, hoje conhecido como Brega, né? Esse estilo, o Fuscão Preto. Quem nunca ouviu também, o Fuscão Preto, pela cidade a rodar, né? Que partiu muitos corações. A gente teve grande. Então, assim, todo lugar ele foi parar na cultura popular, né? O carro virou sinônimo, assim, virou uma marca, sabe, foi parar em capa de álbum, capa dos Beatles, capa de bastante disco, de LP antigo. Não só no Herbie aparece em bastante filme, até hoje, né? Então é um carro marcante. Se fosse para eu dizer um carro que mudou o mundo, foi ele. E a história mais ambígua, né? Da onde ele veio, para onde ele foi parar, quem criou ele e quem aceitou ele para ser um parente dele. A Combosa 2026, a Combosa trabalhando, lotada de coisa, não acaba nunca. Um abraço aí para todos os motoristas de Kombi também. Já trabalhei de Kombi, já trabalhei 1 ano de motorista de Kombi, é muito bom Kombi. Ao todo, só o Fusca, foram fabricados 21,5 milhões de carros no mundo de Fuscas. Ele foi o carro mais vendido da história da humanidade. Ele superou o Ford T, que
na faixa dos 15 milhões, que é quase uma estimativa. Era o carro mais vendido da história da humanidade antes dele. E quem reivindica esse posto de carro mais vendido da história é a Toyota, e o Corolla, se não me engano, já passou dos 26 milhões. Porém, não é o mesmo carro. Cada geração de Corolla é um carro totalmente diferente, com o mesmo nome. O Fusca não. Foram 21 milhões e 500 mil Fuscas, todos são o mesmo Fusca. A princípio é o mesmo carro, é a mesma plataforma, dada evoluções e os facelifts que a gente pontuou que ele ganhou em alguns países, né? Como eu te falei, mas é uma diferença de área de vidraçada, um capô mais largo, uma suspensão diferente, mas é em princípio uma evolução do mesmo carro. O Corolla não é. O Corolla, ele é um carro, eles jogam aquele lá fora e desenvolvem outro carro com o mesmo nome. Uma geração para outra não é o mesmo carro. Mas, então assim, o que foi vendido o mesmo carro por quantidade é o Fusca, e por mais tempo é o Tatra, que é o que inspirou o Ferdinand Porsche a criar o Fusca, né? Não só inspirou, né? Como ele meio que roubou, né? Inclusive perdeu na justiça, a Volkswagen teve que indenizar a Tatra depois. 21 milhões de Fusca. Isso sem contar as variantes, né? Que aqui no Brasil a gente teve DL, variante, Brasília, Kombi, Carmanguia, mais os fora de série, os Bugre, Miura, Hofstadter, nossa, muitos, eu não consigo lembrar todos, é muito fora de série mesmo. E o Bug, né? Bugre, o Myers-Benz nos outros países. Então assim, sem contar isso, só Fusca, né? Ele já bateu esse número absurdo. E hoje em dia, como os projetos não têm durado mais de 7 anos, creio que nunca vai ser superado em quantidade, né? A não ser que um dia, quem sabe, as legislações afrouxem um pouco e permita mais modularidade nos carros, mais liberdade para se criar carro, e que o projeto dure mais tempo. O projeto durando mais tempo, ele fica mais acessível, mais barato, e isso aí faz muita falta no mundo de hoje, até pela questão da segurança, né? Eles melhoram o carro para segurança, enrijecem as leis de segurança, o carro fica mais caro, mais pessoas compram moto e se matam de moto, e o trânsito cada vez mais perigoso. Não melhora nos países subdesenvolvidos. A taxa de mortalidade de trânsito acompanha o crescimento das duas rodas, né? E isso nunca vai, do jeito que a gente caminha, não vai mudar. Ano após ano, tanto segurança ativa, passiva, emissão de poluente, encarece mais ainda os projetos do carro e põe data de validade mais curtas, né? Então, para a empresa conseguir o retorno financeiro daquele projeto, ela tem menos tempo, então o carro vai vender menos unidade, consequentemente vai custar mais caro. Então esse processo de elitização do automóvel é um dos principais motivos que esse podcast existe, que é levantar essa bandeira de se impor contra os tal do autônomo, que nunca vai existir, mas o autômato existe, é tirar a direção de você, tirar a liberdade de você fazer igual eu estou fazendo agora, de você ir para onde você quiser, né? De você poder viajar. Essa é a grande filosofia, a grande coisa desse podcast, né? O grande objetivo nosso aqui. É falar sobre o maior provedor de liberdade individual, humana, e esse foi o episódio do Fusca. Semana que vem vamos falar um outro episódio especial, longo também, demorado também, que é do outro carro criado para a guerra. É um carro criado pelos aliados, foi o Jeep. Então, já andou aí no chiqueirinho do Fusca, já teve Fusca? Deixa aí nos comentários, manda para seus amigos que gostam de Fusca, que gostam de carro antigo. Os que não gostam também, manda lá. É nóis, muito obrigado, um abração a todos.